Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, eu falo da província de Aichiken, no Japão. Hoje é dia 10 de novembro, gostaria de subir mais este vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais. Antes de mais nada, como em todos os vídeos anteriores, eu costumo salientar que se você não consegue assistir todos os vídeos até o final, porque eles são muito longos, passam aí de 20 minutos, você pode estar utilizando essa ferramenta do YouTube, que são os 3 pontinhos aqui no canto superior direito da tela. Lá vai ter um acelerador de vídeo, que você pode fazer com que o vídeo se torne mais rápido em 1.25, 1.5, 1.75, até 2 vezes a velocidade. Isso acelera a voz do interlocutor, fazendo com que o vídeo se torne mais curto, né? Então um vídeo aí de 20 minutos, você consegue encurtar ele para aproximadamente 10 minutos, por exemplo. E também é uma coisa que eu costumo sempre salientar em todos os vídeos que eu trato sobre os assuntos que eu falo aqui no canal. Se você tem algum comentário a deixar, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição, antes de digitar alguma coisa ali na aba de comentários, eu peço que você assista esse vídeo curtinho que eu vou deixar nos comentários fixados, logo no início aqui dos comentários, lá embaixo, que ele fala um pouco sobre relativismos, tá? Então, antes de você deixar aí sua contribuição, uma dúvida, né, uma mensagem de ódio, por favor, eu peço que você assista esse vídeo bem curtinho que fala um pouco sobre relativismos, tá? Vamos evitar os relativismos na aba de comentários. E aí, sem mais delongas, gostaria de já entrar no vídeo, né? Como eu propus no vídeo anterior, eu ia falar sobre 3 grandes mentiras que as mulheres acreditam sobre os homens e 3 grandes mentiras que os homens acreditam sobre as mulheres, né? Aí no vídeo anterior eu fiz sobre 3 grandes mentiras que os homens acreditam sobre as mulheres, né? Todos os meus vídeos eu falo muito mais sobre a geração Y, sobre a geração X, do que sobre os boomers, tá? E eu ainda há pouco tenho falado sobre a geração alfa, né? Que são esses jovens que estão a caminho aí, que estão essa safra de jovens que estão chegando aí, né? Para os relacionamentos, obviamente, disfuncionais, né? E aí esse vídeo eu vou falar sobre as 3 grandes mentiras que as mulheres acreditam sobre os homens, tá? Eu vou ter que cortar várias vezes porque eu tô saindo do trabalho e eu tô entrando aqui nas estações de trem e dentro do trem a gente não consegue fazer as gravações, tá? Então a primeira grande mentira que eu vou trabalhar aqui, que eu vou discursar um pouco mais sobre, vou chamar dessa forma, tá? Mas não levem ao pé da letra o que eu tô dizendo. Seria: vou transformar o sapo em príncipe, tá? Eu sempre trabalho mais com o pessoal da geração Y e da geração X. E aí eu acredito que isso vai ficar bem claro pra galera dessa geração, pras moças, né, mais especificamente. Porque a maior parte da nossa geração, geração Y, geração X, foi contaminada pelos desenhos da Disney, tá? Então vai ficar claro isso que eu vou falar, mas não levem exatamente ao pé da letra, tá? Vou transformar a fera em príncipe, tá? Então vou nomear desse jeito, mas não se atentem ao que eu tô dizendo. Eu sei que muita gente vai falar assim: ah, ninguém transforma ninguém, e vai deixar isso de forma muito simplista, tá? Muito resumida, muito encurtada, né? Mas eu vou tentar detalhar um pouco mais, especificamente com relação ao pensamento feminino, sobre essa coisa essa mentira, né? Essa mentira que as moças acreditam sobre os homens, tá? Aquele cara específico que ela quer, ele pode ser transformado, tá? Mas antes disso eu vou dar uma detalhada, né? Eu costumo dividir os homens em pelo menos 3 perfis distintos, tá? Eu falo sempre que existe um perfil de homens que são aquilo que eu chamo de perfil geneticamente destacado, né? Em alguns canais você vai ouvir sobre o Shed, sobre o cara que é o bonito, as moças chamam ele de bonito, tá? Normalmente é uma coisa entre 2 a 1% de toda a população de homens no mundo, tá? Que são os caras não feio que se arrumou ou bonitinho, é aquele cara que as moças de fato quebram o pescoço pra olhar quando passa pela rua, tá? Um cara de 1,88 m de altura, estatura, força física, um rosto bem desenhado,
olhos claros, pele caucasiano branco, etc, etc, etc. Tá? Perfil genético destacado. E existe o cara que de alguma maneira prosperou na vida, ou veio de família rica, e ele tem grana, tá? Seria um alfa, né? Vamos dizer dessa forma. E tem os betas, tá? Que seria entre 80% a 98% de toda a população, né? E aí, como é... Daí dentro desse perfil de betas aí, que corresponde a 80%, aproximadamente 98% de toda a população do masculino, você vai encontrar 50% dessa massa de homens que são os feios, tá? Em termos mais gerais, são aqueles que as moças, no geral, elas ignoram a existência deles quando eles passam, tá? Ou o cara é pobre, ou ele é feio, ou ele é estúpido, né? É aquele cara que você não consegue parar 2 minutos para conversar com ele porque não tem como, tá? Conversar porque não sai, nada que funcione. Então, eu subdividi aí, de certa forma, os homens em 3 categorias, 4 aproximadamente, né? E aí, basicamente o que eu percebo? Existe uma grande nuvem de feios que circunda a maior parte das mulheres da geração X e geração Y, tá? As mulheres não têm muito interesse nesse perfil de homens, exceto quando de fato elas não conseguem encontrar por um longo período de tempo o destacado genético ou um alfa. E as moças tendem a usar esse grupo de homens desprovidos de beleza ou desprovidos de qualidades financeiras como quebra-galho, tá? Tipo assim, é o cara que faz os favores pra ela, é o cara que leva pra sair, mas não come, é o cara que paga conta, mas não tem nenhum tipo de reconhecimento de alguma forma. E aí sempre vai ter um quebra-galho no meio dessa história, que seria basicamente esse grupo de homens que circula as mulheres nas redes sociais e fica curtindo foto a troco de nada e fazendo fio-fio na rua, chamando pra... etc, etc. Os caras que ficam aí bajulando, né, vamos dizer dessa forma, que é o cara que ele sonha que uma hora ele vai conseguir pegar essa mulher. O que acontece? Esse perfil, geralmente, ele tá implorando pra mulher se relacionar com ele de algum modo, tá? Seja casualmente, né, o que obviamente nunca será, e seja algum tipo de relacionamento estável de longo prazo, né, que talvez seja a forma mais fácil de ele conseguir alguma coisa, se é que existe uma forma, né? O cara oferecendo um relacionamento, de fato. Esse é o game do beta. Ele vai oferecer um relacionamento pra moça, tá? A fim de conseguir qualquer atenção dela. E ele vai fazer de tudo, tá? Vai passar, vai estender o tapete vermelho, vai tratar a moça como troféu, etc, etc. Mas normalmente as mulheres não têm muito interesse nesse perfil de homens, tá? Que varia aí entre 50% a 80% de toda a população dos caras. Essa faixa do meio, os 30%. Em termos mais gerais, quando a gente fala de genética, né? Foi feita uma pesquisa aí. Pesquisadores, eles perceberam que apenas 20% dos homens no mundo se reproduziram, tá? Então quando você vai fazer um esquadrinhamento genético de toda a população, das pessoas que existem no mundo, você percebeu que apenas 20% dos homens se reproduziram e 80% dos homens não se reproduziram. Mas com relação às mulheres, 80% das mulheres se reproduziram e 20% das mulheres foram aquela porcentagem escassa de mulheres que não se reproduziram, tá? Onde que eu quero chegar? Se você partir desse princípio, dessa pesquisa, desse princípio biológico basal, básico, você vai perceber que a maior parte das mulheres, elas se reproduziram. Elas foram escolhidas para reprodução, tá? E uma parcela muito pequena de homens conseguiu de fato se reproduzir e ter acesso às mulheres. E isso é um princípio genético básico, e eu costumo dizer que o homem, ele é o ser humano, né? Ele é biopsicossocial, sendo que a parte biológica é a parte imperativa, é a parte principal do comportamento
dos homens, tá? A parte animal é a parte que predomina de todas as decisões que a gente toma. A parte animal, ela impera sobre a parte psicossocial, tá? Então, esse princípio básico biológico e animal de que 80% dos homens de alguma maneira não vão se reproduzir, tá? Não vão ter acesso às moças. E que 80% das moças, elas serão escolhidas pelos homens de algum modo, mas 80% delas, elas vão de alguma maneira se vincular a 20% dos homens, ou seja, é o que eu chamo aí de alfas, né? Destacado financeiro, destacado social, ou o que poderiam se dizer é o shed, né? Ou o destacado genético, bonito, que elas chamam de bonito, tá? O que acontece? Voltando aqui ao raciocínio anterior. As moças, em termos mais gerais, elas vão ter um grande número de machos seguindo elas, tá? 50% aí de toda a população de homens no mundo seriam os feios, 50%, 60%. 20%, 30% seriam os intermediários, aí, os médios, tá? Os medianos. E quando elas não conseguem encontrar 20% superiores, que seriam os alfas ou os destacados genéticos, para o relacionamento, e aí eu vou te explicar por que elas estão com dificuldade de encontrar relacionamento com esses rapazes, elas vão pegar o quebra-galho, que normalmente fica na faixa de 20% a 30% dos homens, que são os homens médios, tá? E o que acontece? Esses caras, alguns deles, 15% para baixo, eles estão fazendo de tudo para ter uma namoradinha, tá? Eles estão estendendo tapete vermelho, faz de tudo, né? E quando as moças de fato conseguem encontrar um cara, o tal do bonito, né? Ou seja, o destacado genético, aquela faixa de 20% dos homens que estão no topo da pirâmide, né? Ou o alfa, né? Que seria o cara que venceu no social, vamos dizer dessa forma. Quando elas conseguem encontrar esse cara, elas coçam a cabeça, porque elas não entendem o motivo pelo qual esse cara, ele não põe a moça no pedestal. Por que ele não estende o tapete vermelho pra mim, como a maioria desses caras que estão no Instagram estão fazendo, curtindo a minha foto, correndo atrás, entregando flores a troco de nada, pagando pra sair sem levar nada com isso. Elas não entendem por que essa camada de 20% de homens superiores, eles não fazem muito esforço, né? E aí você vai ver uma choradeira, você vai ver uma enxurrada de moços falando que os homens estão sem atitude, que os homens não sabem mais chegar nas mulheres, que os homens não chamam mais para sair, que os homens estão afeminados. Mas não é bem isso, tá? Traduzindo o que elas querem dizer, esse tipo de homem, esses caras que os caras que elas querem, não os caras que elas ignoram e que elas não estão querendo, porque esses caras chamam para sair, mas eles não contam, eles não entram para contagem, tá? Elas estão se referindo, quando elas reclamam na internet, a mulherada que fala, os homens não chegam mais, os homens não têm mais atitude. Não é que os caras perderam a atitude, é que esse cara, esse alfa ou esse destacado genético, seja qual dos dois, ele tem muitas opções, né? Como eu disse, foi feita uma pesquisa onde se constatou que 20% dos homens tiveram acesso à reprodução no mundo desde os primórdios da humanidade. Apenas 20%, 80% dos homens não tiveram acesso à reprodução porque não foram escolhidos pelas mulheres. Ou seja, isso ainda predomina. Esses caras que são os 20% do topo da pirâmide do masculino, eles não estão matando cachorro a grito. Basicamente, eles não estão fazendo esforço, porque tem muita mulher disponível atrás deles, tá? Então esse cara não vai ficar chamando a garota para sair, pagando milhões num jantar de sushi, ou sei lá o que. Ele não vai ficar adulando a moça como ela está acostumada a ver acontecer com relação aos medianos, tá? Medianos, sim, alguns, né, vão estar matando cachorro a grito para ter acesso a um minuto de atenção da querida. Então, qual que é a grande mentira que as mulheres acreditam? Tá? Resumindo, a grande mentira que as mulheres acreditam sobre os homens é que os homens são todos iguais, que ela vai transformar o sapo em príncipe, que ela vai transformar a fera em príncipe, né? Conforme os desenhos da Disney, fazendo referência et al, né? A grande mentira é que ela vai pegar aquele cara alfa,
destacado, né? O cara bonitão, ou o cara que tem um destaque social de algum modo. E vai fazer com que ele corra atrás dela e morra de amores por ela, e faça tudo por ela, e estenda o tapete vermelho, faça como ela está acostumada a ver acontecer com os rapazes feios ou os intermediários, tá? E por uma lei de oferta e demanda elástica e inelástica, né? Um princípio de economia, vamos dizer dessa forma. O cara que tem muito acesso ao sexo oposto, ele não vai fazer tanto esforço como o cara que não tem acesso, tá? Cujo qual o relacionamento com o sexo oposto é escasso. O cara que tem dificuldade de encontrar um relacionamento, seja casual, seja de longo prazo com uma moça, ele vai fazer mais esforço, ele realmente vai estender o tapete vermelho, ele vai ser o famoso bonzinho, o cara legal. E aí o que acontece? Eu percebo uma enxurrada de mulheres tentando fisgar o alfa, né? Transformar o tubarão aí num tubarão domesticado, sei lá o que a gente pode falar dessa forma para ficar bem inteligível. Eu percebo uma enxurrada de moças reclamando que o cara que ela quer não dá atenção, não faz esforço, o cara que ela quer trai, ele fica com várias e não leva a vida a sério, vamos dizer. A vida dele ele tá levando a sério, tá? Ele não tá levando a vida a dois a sério, então ela vê como se ele não estivesse levando a vida a sério porque não tá dando atenção pra ela especificamente, tá dando atenção pra várias, né? Tá pegando todo mundo. Então, a grande falácia que eu percebo que normalmente as moças acreditam sobre os homens é que ela vai transformar aquele destacado genético ou destacado social, o alfa, num cara que tem um comportamento similar ao que ela tá acostumada a receber dos betas, né? Sejam intermediários ou sejam feios, tá? Então essa é a primeira grande mentira que eu percebo, tá? O que acontece? Eu vou para a segunda grande mentira, que eu percebo que as moças acreditam a respeito dos homens, tá?